Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 77 do Agora é a Hora. Trago para você um assunto que eu gosto muito de falar, que está muito ligado à medicina tradicional chinesa. Nós vamos falar de saúde mental, vamos falar de autoconhecimento. O tema desse episódio é saúde mental através das energias femininas e masculinas com base na medicina chinesa. E para isso, eu trago para você uma especialista em medicina chinesa há 18 anos, em que é uma grande inspiração para mim, como mulher, como empreendedora. Eu a conheço há muitos anos, ela já esteve no Agora é a Hora, então se você não assistiu, você pode procurar aqui, porque os episódios dela foram maravilhosos, que é a Viviane Bergamo. Ela é especialista em medicina chinesa há 18 anos, CEO Grupo Fitofórmula. E ela tem muito a nos agregar com o seu tamanho conhecimento. Vivi, é uma honra obrigada, ter você mais uma vez. Sempre um grande prazer conversar com você, porque você é uma grande inspiração, não só na vida profissional, mas quando a gente conversa com você. A sua sabedoria é muito grande. Arrepia ouvir isso. Obrigada. Então, até porque, como você cresceu, né, estudando medicina chinesa, você vivenciou, eu admiro muito, eu falo que a medicina chinesa tem uma sabedoria, assim, incrível, imensa, né? Incrível. Também e você conseguiu, com todo o aprendizado da sua vida, nessa sua fase do desenvolvimento, né, trazer tudo que você aprendeu de uma maneira tão prática e ao mesmo tempo profunda. Então, nós conversamos no outro episódio sobre arquétipos, né? A gente percebe o quanto que você é estudiosa, o quanto que você domina o assunto do comportamento humano, de uma questão mais profunda, né, da psique, porque você teve essa base muito forte com a medicina chinesa. E agora, de um tempo para cá, você conseguiu agregar tudo isso, trazendo um conhecimento prático para a gente, de autoconhecimento, usando as energias femininas e masculinas. Exatamente. Então, assim, eu quero te parabenizar mais uma vez, porque cada vídeo seu que eu assisto me traz reflexões. Claro, com certeza. Eu acho que esse é o objetivo principal, né? Esse trazer as reflexões. Eu acho que eu também quero trazer a responsabilidade pro tempo de terapia que eu fiz na vida, tá? Eu fiz mais de 12, 15 anos de terapia. E a terapia, ela me ensinou a fazer análise, né? E assim, eu não fiz análise, eu fiz alguns tipos de terapia. E eu passei 12 anos fazendo terapia dramática, que é onde a gente aprende a colocar as coisas em cima da mesa e fazer uma análise por trás, assim, de vários e vários cenários. Eu acredito que essa somatização, tanto dos estudos da medicina chinesa, que acabo trazendo tudo como baseado nelas, porque para mim é a história da vida. Sim. Faz tanto sentido tudo que você começa a ter uma percepção tão aumentada, tão fora. Abrir, né, o leque, que tudo vira cenário, né? E eu acho que as pessoas, elas são esse conjunto de comportamentos, de emoções, de maneiras como pensa. Isso forma a energia da gente, que alimenta o nosso espírito. Então, eu até coloco hoje, viu, que a nossa única responsabilidade aqui na Terra é entender sobre isso, e Confúcio já falava, né? Confúcio, Lao Tzu já falava. A gente tem que entender sobre isso e andar sobre esses propósitos, que aí a gente vai conseguir ter minimamente paz interior, que é o que a gente busca, né? Acho que toda busca da vida é essa sensação. No fundo é essa. É a paz interior. E como é que você fica em paz? Porque se a gente está perdido, a gente tá tudo perdido aqui, não tá? Vamos pensar que a gente tá tudo perdido. Estamos todo mundo tentando se achar na profissão, no sucesso, na família, relacionamento. E se a gente não tem... Como a gente não tem uma diretriz
né? Ninguém fala assim, olha, a diretriz do caminho é essa. A gente tem as religiões que trazem algum nível, nós temos, né, algumas filosofias, tem as filosofias que também trazem, mas no dia a dia, de maneira prática, às vezes é muito difícil aplicar certas filosofias. É difícil. A própria medicina chinesa tem a sua complexidade de você fazer a aplicação dela. Então, eu acredito que trazendo um conteúdo onde a gente traz isso de maneira, vamos dizer assim, prática para as pessoas. Funcional, prática. Funcional, o que elas podem fazer realmente para poder educar o cérebro dela, educar a mente dela, que eu acho que a principal parte é essa. Educar a nossa mente faz com que a pessoa busque isso de maneira mais intencional. Então, hoje mesmo, aqui, ó. Mais impossível. Mais feminina do que isso, impossível. Essa é a ideia. Olha só como dá pra fazer isso de maneira intencional. Eu sou uma mulher yang? Sou. Porque a vida, né, me fez ter muitos comportamentos do yang. Mas não significa que eu não possa mudar e modelar isso. Exatamente. Equilibrar e transitar. Quando você falou de arquétipos, a gente falou sobre isso, você falou sobre isso. E depois desse episódio, eu comecei. Tem dias que eu tô mais na minha essência, que é mais yang, é mais predominante. E tem dias que eu sou muito mais proposital no yin. Porque eu tô precisando, mas assim, agora eu tô consciente. Isso é muito legal. Mas tem muitas pessoas, Vivi, que não sabem qual energia é predominante delas. Né? Até porque elas não estão percebendo, se conhecendo profundamente, e estão vivendo num piloto automático, até porque a vida, né, o ambiente sugestiona isso. Eu queria começar de um criativo da Vivi, que eu achei muito legal, em que ela fala assim, um vídeo que está no Instagram dela. Se você não a segue ainda, vou deixar para você o @ aqui, tá? Viviane_Bergamo. Isso. Nós temos duas maneiras de reagir à energia, sendo você sendo a energia ou você expelindo a energia. E aí você dá um exemplo da criação. Do pai e da mãe. Isso. É o principal, na verdade. Explica pra gente sobre isso, porque tudo começa na infância. Na verdade, começa antes mesmo de você nascer. Vamos pensar assim. Até porque aquele que deseja mais a criança é aquele que joga mais energia para o desenvolvimento daquele feto. Então, por exemplo, se é um pai ausente, um pai que renega, um pai que não quer, quanto de energia masculina está indo para aquele feto? Vamos pensar que a energia ela é formada pelos 3 princípios: comportamento, emoção e pensamento. A energia é formada por isso. Então, o quanto de energia você está jogando para aquele feto inicialmente? Então, por exemplo, mães muito carentes, mães abandonadas, mães que sofreram abuso dentro desse processo, né? Violência mental, violência psicológica. Qual o tipo de energia a gente está jogando para essa criança? Depois nós vemos com o meio ambiente, né? Primeiro, essa questão emocional, espiritual, vamos falar assim, essa questão espiritual. Depois a gente tem essa questão comportamental mesmo, que é do meio ambiente. O meio ambiente, ele é responsável por 70%. Hoje eu falo, 70% do seu comportamento é meio ambiente. Ele modela, não tem como não modelar. Então, quando a gente fala assim, o meu trabalho é muito masculino, tem como resolver? Troca de trabalho, gente. É mais fácil você resolver trocando de trabalho do que você competir com o meio ambiente. É uma questão de competição, uma questão de estatística. Então, eu gosto de dar o exemplo, sabe, Josi, que assim, nós somos ligados com 2 torneirinhas aqui, tá? Bem aquele filme, sabe, que o pessoal é tudo azul lá, 2 torneirinhas. Do Tudo Azul. Esqueci o nome agora. Como é que é? Avatar. A gente é ligado de 2 torneirinhas. Uma torneirinha com a energia feminina e uma torneirinha com a energia masculina. Se você tem uma energia masculina dentro de casa, aonde você olha com aversão, você detesta aquela energia, você fala, nossa, essa energia... Você repele. Você repele. Ou você se torna ela de tanto que você repele. Quando você tem a mãe muito protetora... Você vira o quê? O filhinho bonzinho. Ou você começa a agredir a mãe pelo fato de você
se sentir tão confiante com aquela presa fácil que você começa a judiar da própria mãe. O jogo vira. O jogo vira. Então você veja que não tem a terceira opção. Eu falo assim, não tem a terceira opção. Ou é um ou é outro, porque os polos são assim, eles são positivos ou negativos. Negativos. Não tem o que fazer. Então, você precisa primeiro olhar, eu falo essa palavra muito, você precisa olhar como é o teu olhar. Como é que tu olha essa energia? Quando olha para o seu pai, o que você sente? Qual que é o teu olhar? Você olha ele como um herói? Você olha ele como uma pessoa ruim? Você tem ódio dessa energia? Que tipo? Você tem raiva dessa energia? E quando é meio a meio? Meio a meio em qual sentido? Você olha e numa balança você admira muitas coisas como herói e a outra metade você repele. Então aí a gente tem que analisar o quê, né? Aí a gente entra em camadas mais profundas. O quê? Porque esse o quê, ele vai trazendo qualidade pro teu ser. Por exemplo, o que você admira? É o trabalho? Então, se você admira que ele é uma pessoa que é muito trabalhadora, o que você vai fazer? Você vai ser igual a trabalhadora igual a ele. Gente, é o bingo total, isso é verdade. Agora, se você tem aversão a comportamentos, por exemplo, porque é uma pessoa arrogante, porque é uma pessoa mesquinha, você pode se tornar também essa pessoa, ou você começa a detestar tanto esse tipo de pessoa que você cria nojo em todas as pessoas e aversão a todas as pessoas que têm essa característica similar. Você sabe aquela coisa de você conhecer uma pessoa e não bater o santo, como muita gente fala? Sim. É exatamente daí que vem, porque você criou já um estereótipo mental sobre aquela pessoa, né? Aquela característica daquela pessoa que você abomina. Então, todo ser que vier próximo de você... Você vai julgar e vai repelir. Isso, você vai repelir. Ou você vai se tornar a pessoa tanto. Não tem essa jogada. E aí, o desenvolvimento humano, eu acredito que ele vem muito com essa base. Primeiro, você identifica... Inclusive, essa frase... Tem uma frase que todo mundo fala assim... O que o outro incomoda, o que no outro incomoda em você é o que você precisa melhorar. Então, o que eu falei, ele traz base para esse ensinamento. Ah, então tudo? Cara, eu acho que é uma questão de análise mesmo. Quanto mais você melhora sua perspectiva de análise, começa a observar e começar a entender realmente o porquê te incomoda e começar a fazer essa comparação em quem tem essa característica da sua família, você vai ver que sempre vai estar conectado com alguma coisa da sua infância. Sempre. Alguém que te criticava, que te humilhava, que te deixava para baixo, que te envergonhava? Porque são frequências muito baixas, né? Quando a gente vai lá dos hertz, né? Ver os hertz, as frequências da humilhação, da vergonha, todas essas frequências comportamentais, mentais, elas são muito baixas. Então isso fica numa memória mental que todo mundo tá fugindo. Quem gosta de sentir vergonha na vida? O tímido, ele não é tímido porque ele não gosta dessa sensação de ser exposto? E o arrogante, por que ele é arrogante? Porque ele também não quer ser humilhado. Então ele é arrogante, ele quer ser superior para ninguém fazer. Veja, a maioria das pessoas que são arrogantes, que são consideradas mesmo arrogantes, vai ver o histórico de vida delas, quando elas eram menores, provavelmente o pai e a mãe colocavam elas numa condição onde elas eram pequenas demais. Pequenas demais. Então a gente sempre tem... É uma defesa, né? É uma defesa. Isso, inclusive, eu definiria até para o nosso assunto principal, essa questão da saúde mental. A nossa saúde mental começa a partir desses princípios. E a psicologia, quando ela vai tratar você, em vários níveis, eu sei que tem várias técnicas, mas o básico, vamos dizer assim, o núcleo principal é exatamente para que você aprenda a enxergar você dentro desses cenários. Para que você faça o mínimo de resgate possível. É lógico que essas ressignificações, você vai ter várias técnicas, né? Hoje a gente tem a constelação familiar, que inclusive usa a medicina chinesa, a medicina oriental, como bases para muitas dessas falas que eu estou trazendo. Mas todas as outras, eu vejo que, no fundo, você está ajudando o seu cérebro a ter novos caminhos neurais, novos comportamentos. E aí o que eu falo? Novos comportamentos baseados no quê? No quê? Cadê a base? Aí eu tô falando, olha, os comportamentos baseados na teoria do feminino e masculino, eu acho que traz um critério de observação muito a favor do que a natureza fala, muito a favor de como o mundo funciona. Sim. Então, se a gente aprender a andar conforme o mundo funciona,
então o nosso nível de frustração será menor. Menor. Então eu venho trabalhando muito isso. E olha, é sensacional. Os resultados é algo assim... É incrível mesmo. Porque você não gera estagnação. Você sempre tá andando de um lado pro outro. Exatamente, né? E a gente sabe que a estagnação é a base de qualquer desequilíbrio energético. Dor. É a base da dor, né? Você que fala muito de dor. A dor. A estagnação. A estagnação. Base da dor. Inclusive, se você estiver em algum lugar na sua casa que esteja com as energias paradas, sabe aquele lugar que faz tempo que você não arruma a casa? Que tem já aquela baguncinha dentro do seu guarda-roupa, aquela gaveta cheia de tralha? Lá tem energia estagnada. E aquelas peças que a pessoa não usa, que guarda aquelas roupas? Eu faço limpeza direto. Tem que fazer. Não usa, gente, não usa, dá. Passou. Doa, passou. Uma estação já é o suficiente para você fazer uma limpeza no quarto. Uma estação. A cada estação você renova. Com relação aos móveis, a localização dos móveis, influencia isso também, né, Vivi? Eu acredito... Com a energia da casa? Assim, casa, ela tem esse parâmetro, não é da estagnação, mas é da consolidação, né? A casa ela tem esse aspecto da consolidação. Então, coisas organizadas que têm o seu lugar não precisam ser movidas, porque elas já são organizadas e têm seus respectivos lugares. Sim, as suas funções. Elas têm as suas funções. Então, elas não precisam ficar sendo movidas, até para não gerar caos toda hora. Agora, o que tá bagunçado, o que não tem lugar, o que fica perdido toda hora... O que tá quebrado. O que tá acumulado, isso precisa ser tratado. Você não vai tratar algo que esteja equilibrado, certo? Vamos entrar pela medicina chinesa. Você precisa tratar alguma coisa que está equilibrado? Não. A gente só vai tratar desequilíbrio. Então, tudo aquilo que tiver organizado, tem o seu lugar, que você acha fácil, que esteja limpo, que seja visualmente confortável, você não precisa mexer. Que esteja limpo. Sim. Agora, se você... Então, vamos olhar sempre por desequilíbrio. Vamos aplicar o que a gente aplica de medicina chinesa na vida, em qualquer lugar. Na vida. E tem mais. Quando você tá com a vida... caótica, estagnada, eu já falei acho que outras vezes isso, começa a arrumar uma gaveta pra tu ver como as coisas fluem demais, é impressionante. É um negócio muito louco. E fora pra sua mente, né, porque se você tá num ambiente bagunçado, o seu cérebro é disfuncional. A sua mente fica bagunçada, porque a mente vai ficar bagunçada e vai deixar o cérebro disfuncional, porque eles são ali, ó. A mesma coisa, é um compilado só, é uma coisa só, nós somos um uno, né? E já vi estudos falarem que quanto mais você organiza coisas, mais conexões cerebrais você faz, mais conexões mentais você faz, isso é neurociência. Então, quanto mais você organizar, inclusive aqui dentro da empresa, Josi, eu falo assim, a minha única função aqui dentro da empresa é arrumar coisa. Não tem outra coisa para fazer. O que você faz? Eu arrumo coisa, eu organizo coisas, organizo o setor, organizo pessoas, eu organizo o conteúdo, a minha função na vida é o quê? É organizar coisas, não interessa o quê, organizo coisas, desenvolvo coisas, evoluo coisas. Então, se é vamos olhar, Google, o que o Google faz? Organiza informação. O que o Uber faz? Organiza o ato das pessoas que querem carro e as pessoas que têm carro. iFood, o que faz? Organiza quem quer vender comida e organiza quem quer comprar comida. E assim, as grandes empresas hoje em dia ganham dinheiro fazendo o quê? Organizando coisas. Então, você quer... Até porque se não está organizado, tá uma bagunça. Se tá uma bagunça, a gestão tá uma porcaria, vai quebrar. É isso. Eu falo que esse é o defeito da abundância. A abundância, ela é ótima, mas ela tem esse defeito. De coisas excessivas. Excesso. Do excesso. E o que o excesso faz? Ele gera bagunça, você não acha nada. Não acha nada. Você começa a ficar acumulando. E quantas pessoas têm coisas quebradas em casa, Vivi? Não joga fora, tá quebrado, lascado, cola a caneca. E num mundo hoje tão capitalista... que é tão fácil você substituir coisas. O Paulo Vieira fala, né? O que está quebrado e fora do lugar, né? É bagunça e o quebrado. Não flui, não vai fluir. Não flui. E às vezes você tem até um apego emocional pelo que está quebrado, né? E tudo que está fora corresponde ao que está dentro. Então, se você está guardando coisas quebradas, você pode ter certeza. Tá quebrado. É porque você está quebrado também. Por dentro. Então, se desfaça. Compre coisas novas. A dor que você sentirá ao dar aquilo, ao se desfazer daquilo, será a dor de você
criar uma cicatriz, uma costura naquilo que você precisa. Isso é tão importante para a saúde mental. Quando a gente fala de organização de ambiente, a gente está falando de higiene mental, de um cérebro sincronizado. E aí ele vai entrar em sincronia com o coração, né? E o que nos adoece é quando a gente não tem uma sincronia de frequência entre sentir e pensar, né? Entre o coração e o cérebro. Tem vários estudos hoje que nos trazem isso da neurociência. E aí quando você começa a entender isso, você começa a praticar, a ter esse autoconhecimento e colocar isso em prática no ambiente de maneira proposital, é impressionante. Quando você se depara com isso, como isso te afeta e te incomoda. Vou dar um exemplo. Minha casa passou por obra. Nossa. Isso refletiu até nos meus exames. Claro. Eu fiquei mal, porque eu chegava do trabalho, eu via aquele caos, aquela bagunça, aquela sujeira. Vivi, olha, eu não sei, eu falo, gente, e eu fiquei até traumatizada. E antigamente eu não tinha isso. Por quê? Porque eu não tinha essa percepção, esse autoconhecimento, né? Esse hábito da higiene mental diária. Eu não tinha, hoje eu tenho. Então hoje passa a me incomodar. Então eu estou sempre observando a minha mesa, os meus livros. Exatamente. Na clínica e na minha casa. E o quanto isso faz bem para nossa Exatamente, mente. exatamente. Né? Eu acho que, inclusive, precisa ser um hábito isso. Um hábito. Tem que criar o hábito, né? De quantas vezes no mês você arruma algo. Uhum. Quantas vezes no ano você tira as coisas para limpar. Vou até te falar uma coisa. Toda vez que eu me mudo de casa, eu já deixo a casa pronta para a próxima mudança. Eu já venho com esse pensamento. Se eu me mudar hoje, será fácil? Será difícil? Se a resposta for será difícil, é sinal que tem muita coisa acumulada. Se eu pensar comigo, será fácil? É sinal que as coisas estão organizadas. E dependendo dessa resposta, eu sei o quanto que eu preciso arrumar minha casa. Porque você sabe aonde está a bagunça. Você sabe aonde está o acúmulo. Ninguém mora num lugar... Não tem como não saber. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que está acumulado e o que está incomodando. O que você fecha o olho e o que não quer enxergar. A gente sabe. A gente pode até se enganar, mas a gente sabe. Isso é tão perceptível que eu deixo para você aqui um questionamento. Se você está acostumado a viver em bagunça, tem muitas coisas quebradas na sua casa, fora do lugar, muito bagunçadas e acumuladas sem fazer aquele vácuo quântico, você é uma pessoa cansada. Ah, isso, com certeza. Você é cansado, cansada, desanimado, você não tem energia. Por quê? Porque você está sendo drenado. É a mesma coisa que você estivesse carregando uma sacola de pedra nas costas, gente. Acúmulo. Acúmulo. Carregar pedra, é isso. Olha como é importante entender isso. Né? Olha como isso é prático e funcional e libertador, né? Toda vez que você estiver cansado, exausto, é porque você está carregando Olha coisa. o seu ambiente. E não só o ambiente, as emoções também, né? Sim, você tá o ambiente carregando, interno e externo. Você está carregando as emoções, você está carregando pensamentos ruins. O ChatGPT, ele está sendo um grande aliado em desenvolver esse material, esse trabalho que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele me traz muitas perspectivas do que eu peço sobre essas questões, principalmente mentais. Como é que as pessoas, fulanos de tais, em energia X, eu especifico bem o que eu quero, e ele me traz uma lista de pensamentos de como as pessoas pensam. Porque a gente só consegue enxergar o pensamento quando você pensa. Uhum. Ou quando você conhece alguém. Quando ele está consciente dele. Caso contrário, é difícil. Então, às vezes, eu olho pensamentos que eu falo, nossa, como as pessoas pensavam assim. Uhum. E a gente vê a quantidade de pensamentos que são pequenos, rígidos, ruins mesmo para a pessoa. Como, por exemplo, a mulher, né? A mulher que a gente vem aí com essa energia masculinizada de uma sociedade que foi plantado que a mulher precisa ser guerreira, que ela precisa ser a solucionadora de tudo, que ela consegue carregar tudo sozinha, que ela não precisa da ajuda de ninguém. Independente, como que é? Ela é posicionada, né? Como que é? Empoderada. Aí eu falo, o que acontece? Virou o quê? Umas mulheres tudo cansada. Ai, com TPM, com mioma, tá? Cheia de estagnação do yang do fígado. Tudo. E o quê? Sobrecarregadas. Eu falo, a gente não sabe nem pra ser amazona, gente.
sobe em cima do cavalo, não consegue nem beber água, morrendo, me leva pra casa. E a gente tá o que hoje em dia? A gente tá correndo disso, a gente não quer mais. Não quer mais, chega. Não quer mais, chega. Essa brincadeira, essa história dessa narrativa não deu certo. Não deu certo. Lógico que nunca ia dar certo, até porque o nosso polo não é esse. Não é esse, eu ia falar isso, tá na energia trocada. Né? Ah, a gente serve pra estar dentro de casa? Não, então eu sirvo pra estar no salão de cabelo. Adoro. Eu sirvo pra estar lá, não fazer maquiagem, uma massagem. Olha, eu sempre trabalhei o meu lado yin, tá vendo? Porque, gente, eu amo salão. Eu falo que o salão é uma terapia. E eu escuto de amigas assim, a Josi, como é que você tem essa paciência? Gente, mas não é que é paciência, eu estou ali... É o seu me lado curtindo, yin, é o né? meu momento, é o meu lado yin, sabe? Adoro fazer, eu vou toda semana, por mais que eu esteja 1000 coisas pra fazer, academia, exercício físico e me cuidar no salão são duas coisas assim que eu não abro mão, desse autocuidado. E o lado yin, é a nossa essência. É a nossa essência. Inclusive, por isso que salão é uma energia extremamente feminina. Não tem nem que discutir. Quem trabalha, quem frequenta é feminino. Vaidade. A gente pode pensar nesse empreendimento. Vamos Olha, montar um salão de beleza. Inclusive nos Estados Unidos, porque é bem caro, inclusive lá, tá? $150 pra fazer uma escova no cabelo, tá, amiga? Uma maquiagem também. Achei, assim, um absurdo, mas... A vida é sobre isso, né? Ganhar em dólar é ganhar em dólar. Ganhar em dólar, exatamente. Vou pegar umas cabeleireiras daqui, uma maquiadora daqui, vou abrir um empreendimento lá nos Estados Unidos, tá? Mas é. E a gente tem no Brasil uma influência muito grande sobre isso, porque é uma profissão muito popular no Brasil. Então, você tem muitas cabeleireiras, você tem muitas, né, neodesign, e são profissões que evoluem muito aqui no Brasil, tá? Você vai ver nos outros países, não são profissões tão evoluídas como nós. Muito. Por quê? Porque o serviço aqui tem menos valor do que produto. Então, a gente valoriza menos o trabalho, enfim. E mais o produto. É o capitalismo inverso, eu chamo de capitalismo inverso. Enfim, mas a energia feminina da mulher, ela tem a ver com isso, esse cuidado. Por isso que os serviços de casa é do feminino. Não é porque é estereotipado, mas é porque tem a ver com o cuidado. Quando você tá dentro de casa, você tá cuidando da comida. Olha a energia. Você cozinha, Josi? Olha lá, a ausência do feminino. Eu vou dizer pra você, eu detesto. Eu sei cozinhar, mas eu não gosto. Eu adoro cozinhar. Mas eu cozinho por opção. Eu amo comprar comida. Alguém fazer pra mim. Eu amo, gente. Amo isso, amo. Ir pro restaurante, viajar e comer comidas. Mas é porque algum dia isso se tornou obrigação na sua vida? Não, nunca se tornou. Mas é porque a minha referência do feminino cozinhando eu não tive. Tive porque... Olha que interessante, a minha mãe cozinhava e ela falava isso, eu cresci escutando, eu cozinho por obrigação, mas eu odeio. Se eu pudesse, eu não estaria cozinhando. E os momentos que ela podia delegar isto para o meu pai, ela passou a delegar, foi quando ele aposentou. Ela falou, agora você está em casa, se vira, porque eu não gosto de cozinhar. Então, assim, são as referências, a gente cresce. Exatamente. E eu cresci com essa. E olha, que você falou uma coisa muito interessante, o cozinhar por obrigação, ele realmente... É doído, é realmente doído, tá? Mas cozinhar é um ato de amor, porque quando você cozinha, você se conecta com uma essência muito poderosa de criação, de condução, de desenvolvimento ali, porque você tá colocando realmente, você vê o sazon, né? Cozinhar com amor, não sei o quê, é a fala, é porque realmente, quem realmente gosta de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, não gosto de cozinhar por obrigação, tá? Mas eu adoro cozinhar, eu adoro, né, sou farmacêutica, né? Então eu adoro desenvolver coisas, fazer formas, manipular coisas. Feiticeira. Então, os temperos, essas coisas. E isso é o processo do amor, né? Então, a energia do amor é a energia do feminino, tá? Da mãe. Da mãe, essa coisa, acolhimento, né? E você vai ver que o comportamento mental e emocional, toda vez que a gente pega esses comportamentos estereotipados, que são, vamos dizer assim, a essência do feminino, você vai ver que eles têm o mesmo movimento, que é essa coisa doce, que de repente entristece, daqui a pouco vira doce de novo, daqui a pouco você tá no drama, daqui a pouco você volta pro romântico. Veja, eu estou vestida aqui, por que é feminino? É porque é romântico, é uma roupa romântica. Dos dorama, tá, gente? Lá da Coreia, tá? Inclusive, tudo é da Coreia. E aí remete mais
Pra energia yin. Para a energia feminina. Você vê, inclusive, que eles têm esse estereótipo muito bem conceituado. A roupinha da menina é extremamente feminina, extremamente delicada, ó. Delicado, meigo, fofo. Tá parecendo que tem 15 anos, Vivi, agora. Tu já Ai. tem cara de criança. Assim, gente, tá parecendo... Mas a idade Olha lá. é essa. Coloca aqui nos comentários quantos anos vocês acham que eu tenho. Que eu vou responder. Mentira, não vou responder não. Mas respondo sim, onde eu tô... Responde sim, pode colocar. Tem que comentar. Comenta, comenta mesmo, comenta. Comenta quantos anos você acha que eu A tenho energia aqui. aqui. Tem que comentar. É isso. É sobre isso. Mas é isso. É sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que buscar sempre essas características dentro da gente. Inclusive, Josi, por mais que hoje você possa se olhar e não ver certas características do feminino, só porque tá blindado, é só porque tá fechado o seu olhar, ofuscado. Então, quando você começa a colocar ela, daqui a pouco você começa a se enxergar nela. Porque você começa a frequentar a energia. Uhum. E aí, essa energia começa a passar mais parte de você. E aí, a masculina, você vai lá quando você precisa. E não ela ser... Obrigação. Até porque ela não é a sua essência, Não se é a sua você é essência, mulher. se Entendi. você é mulher. Então, vale muito a pena isso. E eu acho que também isso vai trazer muita estabilidade mental, muita estabilidade emocional. Até porque você vai entender que tristeza faz parte do feminino. Não tô dizendo pra você... Ser triste. Ser triste. Mas você vai entender que os momentos tristes da sua vida fazem parte da sua essência. Quem sabe lidar com a tristeza é a mulher. O homem sabe lidar com a ansiedade. E a mulher sabe lidar com a tristeza, né? O homem com a euforia, com a raiva. São eles que sabem lidar com isso. Até que eles que lutam. Eles que vão pra guerra. Eles que vão acabar, né? Com os outros, com os bandidos. Com o perigo. E se a gente for parar para voltar no tempo, tudo isso faz parte. Isso começou na época dos nossos ancestrais, da época das cavernas. Exatamente. O homem saía para caçar e ele falava para a mulher assim: você não deixa a fogueira apagar e você vai alimentar as crianças, né, os filhos, as crias, e proteger de um possível predador que acesse a caverna. Exatamente. E aí ele saía para caça e ela ficava ali, imagina a cabeça dela, e se ele não voltar? Então ela tinha uma tendência a ficar triste. Isso. Né? Até que tem um estudo, né, que eu já li, né, na minha pós, que fala que as mulheres, ela tem uma tendência maior à ansiedade ligada ao ambiente, porque nós estamos muito mais ligadas no ambiente do que os homens. Exatamente. Justamente por isso, porque na época das cavernas, a função dela era proteger o filho, alimentar, ficar de olho na fogueira, que é o fogão, a panela para não queimar. E a fogueira é sobrevida, tá, gente? E o predador de não acessar, e ela tava ali desprotegida porque não tinha uma figura masculina para... Olha que coisa, né, Vivi? E aí então a gente traz um cérebro muito mais ansioso do que o deles, nesse sentido. Eu acho que a ansiedade, a gente hoje joga, mas é um cérebro muito mais entristecido. Entristecido. Porque a gente tem muito mais essa propensão de perder a coisa. Você veja, o yin, ele é para baixo, né? A água anda para baixo, o metal anda para baixo. Sim. Então o nosso pensamento, ele não tá aqui, ó, rodando para cima, ele tá rodando para baixo. Então a gente densifica o pensamento. Ai, será que isso vai dar certo? Ai, meu Deus. Ai, será que ele vai voltar? Ou será que ele não volta mais? E se ele não mandar mensagem? É de hoje em dia. De hoje em dia. E se ele não mandar mensagem? E se ele não me quiser mais? E se eu não sei o quê? E se eu não quero sei o que lá? E se ele tiver outra? E aí quando você fala da mulher guerreira, olha que interessante. Aí a gente tinha essas funções naquela época. O que mudou? A gente continua com essas funções e começamos a sair para caçar. Querendo guerrear. Olha que coisa. E aí a mulher passa a competir contra os homens, que não é para competir, né? Que interessante, quando a gente tem esse entendimento, né? Só que se você olhar também a história, você vai ter mulheres na história, inclusive as amazonas, né? E tem outros estereótipos também que você pode trazer, que são mulheres guerreiras, né? Inclusive a Disney traz lá algumas mulheres que são guerreiras e tal. Não que não exista na história, não que você não tenha que estar neste lugar. Eu acredito que guerrear é uma coisa interessante, é uma energia super dinâmica, vale a pena toda mulher experimentar, acessar, até porque eu tenho até uma definição, Josi, que é assim, ó, quando você tá só no seu yin, quando você só conhece a energia yin,
e você só frequenta essa energia do feminino, quando você pega uma energia do masculino ruim, porque você sempre vai ter os dois lados das energias, né? O lado útil e o lado não útil. Quando você pega uma energia do masculino não útil, que é a agressividade, que é a violência, e aí a explosão. O que acontece? Você não sabe lidar com ela. E aí você entra o quê? Num processo extremamente vitimista, né? E o agressor, você vira presa e o agressor comanda toda a situação. E você não sabe lidar com aquilo, você não sabe se posicionar, você não sabe lidar com a energia masculina, você não sabe enfrentar a energia masculina. Então você vira o quê? O abusado. Porque não tá na sua essência, por isso que você tá não na sabe energia, lidar. você não sabe lidar, você nunca frequentou ela, você não entende sobre o comportamento, você não entende como lidar, você inclusive não sabe qual comportamento que você tem que ter para poder fazer o enfrentamento. Aí você fica perdida. E aí você fica perdida e o problema maior é o abusado, você se torna o abusado, você se permite se tornar o abusado. Agora, quando você conhece a energia, você vai ter o que? A sua capacidade de identificar a ação. Olha, eu estou sendo violentada, seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja, não interessa o que for. Então você começa a entender e aí você sabe, pô, se eu estou sendo violentada, eu preciso o quê? Eu preciso lutar contra isso. Não adianta só ficar, eu tô apanhando, apanhando. Não, você vai ter que... Então você vai ter que enfrentar. E aí você sabendo quais são esses comportamentos de enfrentamento, você consegue incorporar isso, você consegue aplicar isso e não permitir que isso aconteça com você. E aí você se torna uma pessoa mais alinhada com o que é permitido, o que você permite, o que você não permite na sua vida. Essa questão de permissão, entende? Então, veja, eu não estou dizendo que a gente tenha que voltar para a idade da pedra e também não estou dizendo que nós temos que todas virarem guerreiras, mas nós temos que entender que esses comportamentos faz parte da evolução humana e a gente não pode nunca ter aversão a eles. Nós temos que entender que eles existem e usar eles ao nosso favor quando é necessário. Propositalmente. Tendo esse entendimento. E aí sim você vai ter uma vida mais plena, com mais paz. Mais leve. Com paz de espírito, né? O seu espírito agradece, inclusive. O seu espírito agradece. Inclusive, quando você não estiver mais aqui, independente da sua religião, o que você acredita ou não, ficará mais fácil para o seu eu espiritual, para que vocês se encontrem de maneira mais leve. Até porque a única missão nossa aqui é desenvolver isso. O resto é balela. Isso é tão... Quando a Vivi começou o episódio falando sobre as pessoas estarem perdidas, saúde mental, paz de espírito, e aí nós entramos nas explicações mais profundas das energias femininas e masculinas, isso é tão poderoso para a questão do seu desenvolvimento espiritual, do seu despertar de consciência e da sua paz interior, que para mim paz interior é quando a minha mente e o meu espírito estão em equilíbrio junto com o meu coração, né? Eu vejo assim. Então, onde que eu consegui ter mais paz interior, assim, que foi a cerejinha do meu bolo, e eu vejo que isso é um trabalho do meu feminino na meditação. Ah, sim. Quando eu comecei a ter constância na meditação, todos os dias, sem faltar, e que eu consegui atingir um tempo longo, tipo meia hora, é impressionante como hoje eu consigo, eu me percebo muito mais calma, com mais paz de espírito. Sim, Por quê? Porque eu estou trabalhando a energia que faz parte da minha essência, no meu caso, e que estava sempre em desequilíbrio em mim, né? Então, olha como é importante a gente entender isso e colocar isso em prática. Fora que ela tem outros benefícios, inúmeros benefícios, né, que a gente não vai entrar aqui. Mas essa percepção é tudo, Vivi. É tudo. E assim, quando a gente fala de meditação, né, às vezes cria uma aversão nas pessoas por trazer talvez uma certa complexidade. E, gente... meditação, é lógico que tem vários níveis, várias camadas, vários aprofundamentos, várias técnicas, vários tudo, mas só de você, às vezes, colocar, hoje em dia, até gosto muito de pegar lá o Spenza,
Dispenza? Eu amo ele. E John Dispenza. Joe Dispenza. E você joga aí no YouTube, você vai pegar várias questões de ressonância, né? E que são falas, né? Que ele tem e tal, são vibrações que ajudam muito nesse desenvolvimento não de como meditar, mas do momento. E assim, você não precisa se cobrar se você consegue fazer o tempo todo, se você consegue fazer tudo o que ele fala, mas só o fato de você parar ali e seguir ali pelo menos 10, 15 minutos, nem isso, que seja 5 minutos. Pode começar com 5, 3. 5. O tempo que você aguentar de ficar de olho fechado, se não consegue ficar de olho fechado, coloca uma vendinha, coloca uma musiquinha, o isso fone de ajuda ouvido, senta num lugar, se sentar, dói as costas, então deita. Pegou no sono, não tem problema não. O importante é que você vá desenvolvendo isso essa ao longo, prática, esse hábito. Esse momentozinho. Inclusive, o do John Dispenza eu gosto muito, acho muito interessante, porque as conduções mentais dele, em relação até ao processo emocional, faz um vínculo muito interessante, né? E é o lugar onde você cocria. E cocria num ambiente estéreo, eu falo assim, gosto de falar que é um ambiente estéreo, é um ambiente onde a tua emoção não tá tão influenciada. Porque nós estamos, você sabe, né? Nós já estamos cocriando aqui o tempo todo. Então, por exemplo, você que gosta mais da energia masculina aí, se identifica de maneira, não que eu também não, né? Mas você vive ela de uma maneira muito intensa, você tá cocriando nela. Então, o que você tá cocriando? Você tá cocriando mais estresse, você tá cocriando mais raiva, você está cocriando mais euforia, você está cocriando mais emoções semelhantes à energia que tu vive. Por isso que você tem que ter um equilíbrio entre as duas energias e transitar nas duas. Isso. Então, por exemplo, a mulher que ela é muito dramática, o que ela tá trazendo para a vida dela? Mais drama. Ela tá trazendo mais medo. A gente cocria aquilo que a gente vive. Mais falta. Então, quando você vai meditar, quando você entra num processo meditativo, principalmente aí com algum guia, né, trazendo algum guia mental, você faz o quê? Você traz esteriliza, né, esteriliza esses processos emocionais, esses processos mentais, e o seu lugar de cocriação fica mais límpido, né, mais limpo para você porque você pensar. tira a influência do corpo, onde estão todas as tuas memórias, o teu subconsciente. Exato. Então ela faz isso, ela condiciona um novo eu. Condiciona o que ele famoso fala. Aliás, novo eu. Eu já li todos os livros dele e eu recomendo muito. E todos os livros ele traz todas as práticas de várias meditações. Isso. O primeiro que eu aconselho você, uma dica muito poderosa, é mudando o hábito de ser você mesmo. Esse livro, para você começar, vai ajudar muito você a entender tudo que a gente está falando aqui. Exato. E vai trazer essa prática de maneira mais profunda e com fácil entendimento da meditação. Exatamente, exatamente. E aí somatiza, né, esse conhecimento, né, do que é energia feminina e energia masculina, porque aí você pensa, tudo bem, então eu sou uma pessoa realmente que tô na energia mais masculina. O que eu devo fazer, então, para trazer mais esse equilíbrio? Sim, E aí acaba se tornando sempre uma somatização de comportamentos, processos emocionais. Então, assim, toda vez que eu tô passando por um processo raivoso, vamos falar assim, que me deixa com raiva, eu me pergunto, mas por que isso tá me deixando com raiva? É para realmente ficar com raiva disso? Ou o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu tô com raiva disso? Por que eu estou deixando isso me levar dessa maneira? Tudo bem, então fiquei com raiva, tal, beleza, tchau e bem-se. Amanhã, um novo dia, passa emoção. E é o que ele fala, né? Ele fala muito isso. Ele fala assim, o que mais adoece as pessoas? Elas permanecerem no período refratário. Se eu tivesse que ensinar alguma coisa para alguém, eu ensinaria isso. Se você tivesse que ensinar alguma coisa para os seus filhos, ensine-os a não permanecer no período refratário, que aí vai entrar a gestão emocional. Então, você tem os momentos, nós somos seres humanos, não tem como eu não sentir raiva nunca. Né? Mas não pode deixar dominar, né? Mas não pode deixar dominar. Quanto tempo que você permanece nessa reação emocional, nesse sentimento? E também vou viver sempre alegre, vai virar euforia. Vai virar euforia. Tudo tem que ter um equilíbrio. Que é a famosa ansiedade. Então tudo tem que ter um equilíbrio, né, Vivi? Tudo tem que... você tem que aprender a se movimentar. A transitar. Se movimentar pelas energias e acabou. Não tenho o que falar, é um negócio muito louco. Não tenho o que falar. E quando você fala, né... Quando você deu o exemplo do avatar, das torneirinhas, né? Uma, de um lado é uma energia, do outro lado é a outra. Aí tem um vídeo seu que você fala assim, energia mãe do pai, né? Mãe,
pai yang. Ou ela está bloqueada em você, ou ela está esguichando em você. Precisamos achar um equilíbrio entre as duas, é o que a gente está falando agora. Torneirinha. Que são essas torneirinhas, né? E voltando isso, para eles entenderem, no processo de autoconhecimento, indo buscar as lembranças, as memórias, voltando para a infância. Claro que na fase gestacional não tem como você lembrar, só se você fizer um trabalho, né, de regressão, de hipnose, etc. Mas assim, tentando voltar, porque muitas coisas a gente escondeu, né? O cérebro guardou para que eu não lembrasse. Mas se você parar para tentar acessar, você consegue ter esse entendimento. E tudo tá lá, tudo começa na criança ferida, que é o seu corpo. Como que a pessoa pode tentar voltar a acessar isso para ter um autoconhecimento na saúde mental com o agora que ela está passando, quando ela tem esse entendimento de que a energia da mãe e do pai ou está esguichando ou está bloqueada? Se você tivesse que dar uma dica de exercício para a pessoa voltar na infância, analisando a mãe e o pai, tá? Como que ela pode acessar isso para que ela entenda por que ela age como ela age hoje, por que ela está tão ferida como ela está hoje, voltando isso para a infância? Olha, eu vou dar uma técnica, tá? Que inclusive eu usei na minha vida, que deu muito, 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 muito certo. Você conhece a minha história, né, Josi? Sim, conheço. E assim, eu tive meus períodos de muitas dificuldades com os meus pais, muito. Não gosto nem de trazer muito isso pra TV, né, pra internet. Hoje eu vivo uma vida de paz com a minha família toda. Mas nem sempre foi assim, né? E uma das maneiras que eu encontrei, né, que eu aprendi, na verdade, que encontrei para fazer esses resgates, uma delas foi assim, ó. Qual lugar, né, de fala, qual lugar de visão você realmente tem compaixão pelos seus pais? Que você tem... eu esqueci agora a palavra. Que você... Admiração, que você tenha admiração pelos seus pais. Entendi. Existe algum comportamento, existe algum momento da sua vida, não precisa nem ser só da infância, mas algo que os seus pais faziam que você sentia muito amor ao fazer? Muito orgulho, Isso. Muito amor. Eu gosto mais do amor, tá? Muito amor ao fazer com eles. Deve ter. Exista pelo menos um momento disso da sua vida. É no momento bom que você tem que ir. Você não tem que ficar indo em momentos ruins. Você tem que ir no momento bom. É o amor que cura. A gente tem que entender sempre que o amor é a energia, a base. É a energia que cura, é a que tem mais poder. Quando você está tratando os seus pacientes, você não está tratando com amor? Sim. Quando eu estou fazendo as fórmulas chinesas aqui, eu não faço com amor? Isso. É isso que cura. É essa energia que cura. Essa vibração. É essa vibração que cura. Então, você tem que buscar os momentos de amor da sua família. Sua infância. Da sua família, dali, que você teve essa troca. Então, vá visitar esses lugares. É nesses lugares que você tem que ir. Você não tem que ir na dor, você tem que ir no amor. E aí, sim, quando você chegar nesse lugar, quando você encontrar essas frequências, aí sim, você se esbalde dela e traga pro agora. E traga pro agora, pro momento agora, pra dor do agora. Agora eu quero resolver isso com os meus pais. É porque você ancora e ressignifica. E ressignifica. Eu vou dizer pra você que nem do mesmo... Você falou que não gosta de cozinhar. Mas eu sempre gostei de cozinhar e sempre foi um momento em que sempre gostei de estar com a minha mãe em relação a isso. Entende? Sempre gostei muito. Sempre fiquei... Ela cozinhava. Cozinha até hoje. E eu adoro a comida da minha mãe. Eu amo a comida da minha mãe. Sua comida é maravilhosa. E ela me ensinou tudo que, assim, lógico, eu aprendi várias outras coisas, mas o básico, a técnica, o amor de cozinhar, ela sempre ensinou. Porque meu pai trabalhava no metrô e a gente tinha o sagrado, que era o almoço. Então, meio-dia, 11h30 da manhã, o almoço estava na mesa, entendeu? E todo mundo se reunia ali para almoçar. Então, ela tinha essa responsabilidade, ela sabia da importância de ter que ter o almoço ali. Então, ela cozinhava. Então eu fui adquirindo isso. E eu sempre gostava. A comida dela é maravilhosa. Eu aprendi muito. Então, eu tinha essa conexão de amor. Então, toda vez que eu estava cozinhando na minha vida, eu sempre lembrava desse momento e trazia por aqui agora e falava que Deus leve toda dor
que tiver que levar. E fui fazendo isso, fui fazendo isso, fui fazendo isso, Aí fui você foi fazendo curando. isso, e eu fui curando. Até o dia que Deus, né, que o destino, vamos pensar assim, deu a oportunidade de a gente se reconectar, se perdoar, se amar e se voltar a se confraternizar com uma família feliz e, enfim, do que tinha que ser. Então, eu falo pra você, vale muito a pena fazer isso. Ah, Viviane, eu falei, se você fez, você não fez se você fez e ainda não teve resultado, é porque não fez o suficiente. É porque não teve repetição. Ou não fez com a verdade. Com a verdade, é. É com a verdade do amor, do cara. amor, não tem o que discutir. Se você tem dúvida do seu sentimento, não vai dar certo. Não dá certo. Essa que é a questão, Josi. Você tem que ser sincero com esse sentimento. Então, se você não sabe o que é amor, então procure buscar o que é sentir amor. Alguma referência. Algum momento da sua vida você sentiu muito amor, né? O Joe Dispenza dá vários exemplos. Por exemplo, para quem é mãe. Como que foi o nascimento do seu filho? Se você, né, quis muito aquele filho. Ou quando você casou com o amor da sua vida, não sei, quando você se formou, em algum momento da sua vida. Você sentiu, você faz uma ancoragem. Exatamente. E você leva isso pra meditação e aquela imagem. Só que tem que repetir, porque se você não repetir, ele fala muito isso, né? A gente, voltando pra questão da neurociência, da mesma maneira, né, que nós condicionamos aqueles caminhos neurais de tanto repetir, a gente está reforçando. Quando também aqueles neurônios não disparam mais, eles não se conectam mais. Aí vem a poda neural. É por isso que eu falo que não tem que voltar na dor, você tem que voltar no amor. No amor por sentimento oposto, que é o da cura, porque você decidiu. Exatamente. Tem que ter uma decisão que vá além do seu corpo. Porque o corpo já está condicionado a lembrar da infância e ter raiva. E ter mágoa. Isso é muito profundo. E dá muito certo. Dá muito certo. Na verdade, eu acho que se existe solução mais efetiva, é essa. Todo o resto que a gente faz, eles vão ajudar na colaboração de você estar num ambiente propício para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, a medicina chinesa, o que ela vai fazer no organismo? Ela vai ajudar a tirar as estagnações, tirar os excessos, a melhorar as deficiências. Então, ele vai ajudar a criar um ambiente propício para que você consiga desenvolver. Dê um respiro para que você consiga acessar isso. Exatamente. Tirando você daquele desequilíbrio, daquele simpático, que você nem se percebe. Exatamente. Inclusive, Josi, uma coisa que eu acho sensacional ao longo desses anos com a medicina chinesa, principalmente nos ambulatórios que a gente fazia lá com meu tio, tudo, o que você deve reparar isso também no seu consultório. As pessoas, quando começam a fazer medicina chinesa, tratar com medicina chinesa, elas não melhoram a saúde, elas mudam de estilo de vida. Já falei isso várias vezes, né? Então, assim, a pessoa, ela deixa de ser calorenta, então ela deixa de deixar o ar-condicionado ligado no talo, ela deixa de ter aquele ventilador, então ela deixa de usar tal coisa. Deixa de ser agressiva. Então, ela muda a personalidade dela. É um negócio muito interessante, né? Muito. E aí, cabe o que a gente vem falando. Então, por exemplo, vai ajudar com a acupuntura? Vai ajudar com os fitos, mas você também pode ajudar com a sua maneira de pensar. Você pode ajudar com a maneira de você sentir. Você pode ajudar isso com a maneira de se comportar, com a maneira de se vestir, com a maneira de você escolher seus acessórios. A maquiagem, com a maquiagem. As unhas. Olha o meu unha aqui, gente. Olha só. Foca aqui, meninas. Eu quero que foque aqui na minha unha. Olha como eu trabalhei o meu unha essa semana. O unha dela é sempre glamuroso, hein? Muito brilho na minha unha. Olha lá. Viu? Vou contar um segredo pra vocês. O Winduin é esse, que é o meu. Esse é o Winduin. Essa cor, Vivi? Você veja, é uma coisa sutil. O Winduin. O Winduin é o Win, ele é sutil. Agora a unha dela, mostra a unha dela. Os brilhos. Você veja, o Win dela não é sutil. O Win dela é glamuroso. O Yang tá querendo apagar o Win. Exatamente. Vai pro glamour. Exatamente. Então, o glamour, ele é a parte Yang do Yin. E essa sutileza, esse romântico, é o Yin do Yin. Tá? Olha como a essência fala mais alto. Sempre vai falar.
sempre vai falar. Então, o dia que você usar esse esmalte aqui, aí você vai estar no in do seu in. Eu já usei esse esmalte, mas assim, entre cores, quando não tem esse trabalho de brilho, eu costumo tá sempre com cor. Esses brilhos é uma coisa muito proposital. Se eu vou viajar, um ano novo, Sim. mas quando eu pinto as unhas, eu sempre procuro essas cores. Eu sempre uso vermelho, tá, gente? Hoje Hoje calhou. Por exemplo, o off-white, o bege. Elas até brigam comigo. Poxa, mas tá sempre de cor clara. Na unha, eu gosto de uma cor mais clara. É porque entendeu? você também trabalha, né, com a saúde, né? Mas, gente, eu sempre tô de vermelho, por um acaso eu fiz a unha essa semana. E aí, a gente resolveu passar a cor da Pantone. Pantone, é isso? Cor da Pantone. E aí, por um acaso, eu recebi o convite. Tá toda né? na paleta. E aí, eu resolvi o quê? Vamos estereotipar até a última linha do cabelo. Tá toda na paleta do in ela hoje. Olha, quando eu gente, olhei. já tem até um Olha o lacinho, gente. Quando eu vi ela aqui nos bastidores, eu falei, ó, ela tá toda no in. No in, ó, gente, aqui, ó, o botãozinho. Olha que lindo esse botão aqui. Lindo, lindo. É um look bem romântico. É um look bem romântico. Vivi, vamos falar um pouquinho, voltando para essa parte prática, né, do autoconhecimento da saúde mental, usando aí como ferramenta a percepção e o entendimento das energias femininas e masculinas, sinais e sintomas, né, porque a gente sabe que quando a gente traz esse entendimento mais prático, fica mais fácil para a pessoa colocar em prática. Sinais e sintomas do excesso do masculino e sinais e sintomas do excesso do feminino. Olha, quando a gente vai falar em excesso, hoje em dia, inclusive até recebi um comentário agora aqui, que depois eu vou responder, que fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai falar em excesso, ou a deficiência no caso, porque assim, todo excesso tem uma deficiência e toda deficiência vai ter um excesso. Sim. Então, quando a gente olha para os excessos, a gente tem que olhar também para esse lado da deficiência, né? Então, quando a gente está falando vamos falar da mulher, né? Estamos aqui falando de mulher. Vamos olhar para uma mulher que tem o excesso do masculino. Então, ela vai ser uma pessoa mais irritada, sintomas de fígado, né? Uma pessoa mais irritada, uma pessoa que tem TPM lá nas cucunhas, uma pessoa que pode ter colar no coração, então ela vai ser uma pessoa meia louca da cabeça, que vai ter um desequilíbrio mental, as bipolaridades da vida, os burnout da vida, o que mais da vida aí? Todas essas patologias mentais, né, elas estão associadas ao calor do coração, né, que a gente sabe. E agora vamos falar isso não apenas com patologia, né, mas com pensamento. Então, se é uma pessoa que você tem que fazer tudo, se eu não fizer do meu jeito, não tá bom. Conhece alguém assim? Se você tem que estar no controle de todas as situações, tá no excesso do yang. Se você não aceita as sugestões de ninguém, só a sua sugestão é boa, se a única comida que é gostosa é a que você escolhe, se os seus pensamentos são de que ninguém vale nada, de que as pessoas são ruins o tempo todo. Sempre esse pensamento aonde você está governando, você está dominando. Indo para uma agressividade também, até chegar nesse processo da agressividade, dessa violência, dessa fala de você não presta pra nada, você é um inútil. Descarado você tá no excesso do seu masculino, tá? E aí você tem que entender o que aconteceu com o seu feminino, né? Aonde ele foi parar? Você esqueceu ele aonde? No banho? Foi tomar banho, esqueceu ele lá e foi embora? Esqueceu na cama na hora que acordou? Aonde você esqueceu esse feminino? Por exemplo, se você é uma pessoa que... hoje abro o meu guarda-roupa, as roupas que tem no meu guarda-roupa. Vestido, saia... Hoje em dia, acho que eu tenho umas 3, 4 calças no máximo. Mas a quantidade de saias, quantidade de vestidos aumentou drasticamente dentro do meu guarda-roupa. Porque hoje eu busco isso muito mais, isso me atrai mais. Isso faz parte, inclusive, das minhas preferências. E é isso que a gente tem que entender. Como é o seu guarda-roupa? Você usa só calça jeans e camiseta? Como é que tá? Tênis.
tênis. Como é que tá isso, né? Então, você busca só praticidade na sua vida? O cabelo que você tem hoje é só para não te dar trabalho? A maquiagem que você usa hoje ou a ausência dela é só porque você não tem paciência? Qual que é o motivo do porquê você não faz os comportamentos do feminino? Você não lê porque você não tem tempo ou porque você não lê porque você não... Porque a leitura é uma das maneiras de você treinar bastante o seu yin, né? Porque você tá ali paradinho, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que começar a fazer, são sintomas, né, sinais que demonstram esse excesso do masculino na mulher, principalmente, e também eu replicaria isso no homem. Só que o homem, para ele chegar no excesso do masculino, ele vai exacerbar muito mais outros comportamentos, como agressividade, violência. Veja, o homem quando bebe, ele não fica violento porque ele só quer ficar violento, ele fica violento porque é a energia do fígado. Predominante, que já tá nele. E por isso que ele fica violento, por isso que ele tem tendência a esse tipo de coisa, que né? Tá lá no subconsciente dele. Exatamente, faz parte da essência do homem. Então o homem vai ficar muito mais arrogante, muito mais autoritário, muito mais bravo, tudo pra ele é um problema, tudo ele cria situação de briga, de conflito, tudo explode, a porta aberta é problema, a porta fechada é problema, o ar-condicionado ligado na temperatura 21 graus é problema, tudo é problema, entendeu? Tudo se torna problema, tudo se torna estressante. O homem, ele vai para esse lado. Agora, o yin, gente, eu gosto de dar o exemplo da criança. A criança, ela é yin. O que a criança, quando tá no yin dela, ela faz? Ela esperneia, ela se vitimiza. O que ela é? Ou ela fica ali quietinha, não fala com ninguém. Vamos olhar para os comportamentos infantis e imaturos. Esse é o comportamento, excessivo do yin. Ou você introspecta demais, não fala com ninguém. Não fala com ninguém, tá ali totalmente estagnada, né? Parada. Sem reagir a nada, sem ter atitude, sem ter ação. Ou você entra no vitimismo, birra. Eu não quero falar pessoas aqui, mas se você começar a pensar em estereótipos públicos, figuras públicas, você vai encontrar esses tipos de comportamentos em várias pessoas desse tipo. Eu não consegui porque tô acima do peso. Minha vida é difícil. É a vítima. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Se é do meu jeito, eu levo a bola comigo. E são pessoas que têm muita dificuldade de realização, né? De acontecer, de realizar, que a energia, o Yang é isso, né? É o movimento, é a ação, é a realização. Né? Eu acho que a principal característica é essa coisa de ser bebezinha, né? Inclusive, hoje a gente tem o Dead Sugar e como que homens que se atraem por mulheres que se comportam como filhas, e mulheres que se atraem por homens que se comportam como filhos, né? Então, o que é isso? Isso aí é a polaridade... Invertida. Não, ela não está invertida, ela está imatura, né? Ela está imatura. É o homem buscando uma filhinha para criar e uma mulher buscando um filhinho para criar. É isso. E a mesma coisa, a outra energia que permite isso. Eu quero um pai para mim. Eu quero uma mãe para mim. Ou você está replicando isso porque você está buscando porque você não teve, ou porque você teve em excesso e quer manter. Exatamente. Entendeu? Eu até falo assim, né? Muitos homens hoje em dia, eles não casam, né? Eles trocam de mãe. E aí a gente tem que entender que a gente não tá criando o filho dos outros, né? A gente tem que entender que a gente tá casando e a gente precisa de um parceiro na vida para esse tipo de coisa. Mas por que também agora eu estou atraindo um homem que se comporta como filho? Será que eu também não estou me comportando como mãe dele? Como mãe dele. Aí o dia que você não quer mais se comportar como mãe dele, aí ele não serve mais. A gente se desconecta, a gente se desinteressa, a gente isso e aquilo outro, porque realmente ele não tá mais na energia que é o que você busca. Então pensem sempre sobre isso. Hoje eu muito me coloco dentro dessas observações. Inclusive, Josi, hoje em dia, quando a gente tá nesse desenvolvimento humano, uma coisa que eu percebi é que a gente vira terapeuta de todo mundo agora. Sim. Eu falo, cara, eu não sou terapeuta. Começando aqui pelo podcast. Mas eu não sou terapeuta, eu posso ajudar a terapeutizar pessoas, mas eu não posso me relacionar com alguém que me enxergue como a terapeuta dela.
Então a gente também tem que relacionamento, tomar... sim. No relacionamento, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, muito cuidado. Seja filho, seja relacionamento, seja amizade, os colaboradores, tudo, as pessoas não podem te olhar como terapeutas, né? Porque Sim. senão vira também um outro problema. Vira. Tudo vira problema, viu, gente? Nesse quesito. Papel, como a gente se comporta, postura. Postura é tudo. Uhum. Saiba como se comportar e a vida te apresentará. Flui, porque você vai... Quando você entende isso, é porque você se conhece. Eu falo que eu amo, pra gente encerrar, com tudo que eu já estudei até hoje e vou continuar estudando a minha vida inteira enquanto eu viver, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. Eu tive um entendimento assim, ó. A chave é a união do conhecimento com o autoconhecimento. Então, isso que a Vivi trouxe aqui é conhecimento. Então, todas as pessoas que eu trago aqui têm certos conhecimentos de diversas áreas e eu peço para a pessoa colocar ferramentas na mesa, que é o que a Vivi, o que eu falei desde o começo, né? Que ela conseguiu trazer isso de maneira tão funcional e prática, porque é isso que interessa. A gente ficar só na teoria, é muito lindo, tá, mas eu faço o que com isso? Né? Então, ela trouxe o conhecimento para você trabalhar o seu autoconhecimento. Quando você consegue fazer essas duas coisas, você tem o feijão com arroz, né? E aí isso vai despertar em você muito a sua consciência, que vai te despertar cada vez mais buscar isso, porque é um processo, né, Vivi? Quando a gente começa a estudar, a se conhecer e a ter esse conhecimento, a gente quer buscar cada vez mais. E a gente faz vários bingos, né? Vários. Você começa a fazer, você vem os insights, os bingos, você fala, nossa, tudo começa a fazer sentido. Você sai da manada, você sai do piloto automático. Sai. E aí você tem equilíbrio entre espírito, mente, cérebro e coração. É isso. E aí você vai saber trabalhar de maneira proposital nas energias femininas e masculinas, tendo várias ferramentas como arquétipos. Eu acho sensacional. Você começa a estudar arquétipo e você começa a ser proposital. Nossa. Inclusive, eu tô aqui, viu, gente? Assim, ó. A Inocente. Tu tá na Inocente hoje? Com Será? Romântico junto. Com romântico. Acho que é, né? O feminino ali junto com o romântico. Então é isso, gente. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui, né? E trazer para você ferramentas que te tragam conhecimento, autoconhecimento, para que você coloque em prática. Porque se não colocar em prática, você não vai fazer novos caminhos neurais, você não vai ter neuroplasticidade, você não vai expandir o seu cérebro, você vai deixar ele cada vez menorzinho. Exato. Na caixinha. É sair da caixa, né, Vivi? Tem que sair. E não ache que você vai viver momentos só de equilíbrio. Muito pelo contrário. Não, a vida é isso aqui, né? Os excessos e as deficiências vão ser mais constantes na sua vida do que o próprio equilíbrio. Mas quando o desafio vem, você tem esse conhecimento, já está colocando em prática, você sabe lidar. Você não sofre tanto. Não sofre tanto. Não sofre tanto. Acho que Né? essa é a ideia. Inclusive, vou fazer propaganda aqui. Fala. Vai lá, coloca... Caio, coloca lá, QR Code, tá? Na tela, gente, o e-book dela. Isso, o meu e-book, onde você vai gratuito, aprender. tá? Gratuito, onde, por enquanto, tá? Por tempo limitado, o gratuito. Então, vai lá, corre logo, acessa aqui o QR Code, para você aprender sobre as energias femininas e masculinas para agir de maneira intencional. E lá, inclusive, tem um testezinho onde você faz para você identificar se você está na energia feminina ou masculina através dos seus comportamentos. Olha que legal, tem um testezinho. Olha que legal. E esses testes é autoconhecimento. É autoconhecimento. Vai despertar na pessoa, né? Ela nossa, fala, eu sou assim, nossa, eu sou assado. Que legal. Isso aí. E também eu vou colocar o meu e-book aqui também. Claro. Vou aproveitar. Se você ainda não baixou o meu e-book, gente, também QR Code aqui. Você dá ideia, viu? É isso, todo episódio tem que ter QR Code aqui. QR Code. Ai, Vivi, você é maravilhosa, né? Participar, fazer podcast. Eu aprendo muito com você. Ah, que bom. Todos nós estamos aprendendo. Eu também aprendo muito com você. Sempre estamos aprendendo, construindo junto. Inclusive, somos sócios, trabalhamos juntos, estamos mesmo. construindo aí. E, gente, ó, a fitofórmula que eu sempre falo pra vocês, ela que é CEO, tá? Ó, as fórmulas chinesas. Se você quiser tonificar o seu yin, eu tenho a fórmula pra você. Aqui, QR Code. QR Code. Isso aí, QR Code. Olha, eles ficam atrás. Agora vem os meninos aqui, porque a gente nunca mostra os nossos bastidores, né, Vivi? Caio, vem aqui, ó. Vem Caio, aqui, o Caio
e o Vitor, que ficou atrás, que fazem tudo acontecer aqui, que ajudam todas nós. Todos os meus vídeos, os e-books, tudo, os vídeos do YouTube, as edições do podcast. Cadê o Caio, gente? O Caio, ele vem aí Olha lá, o Caio, o Vitor. Vocês conhecerem. É, isso aí. Taori Marketing. É isso aí. Conheça também o Instagram da QR Taori Code, Marketing. QR Code. Gente, a gente também é uma agência de marketing. Vamos deixar o Caio doido com esses QR Code, né? É nada, tá acostumado já com a Quantas loucura. empresas, Vivi? Vamos lá. 7. Fitofórmula, Marketing Taori, Taori Espaço. 3, Cefmed. Cefmed, onde eu estudei, tá? Fórmula chinesa. Aí a gente tem a Santi lá na Coreia, a Santi lá nos Estados Unidos. E a gente tem 2 distribuidoras, né, que são os sites. A Taori para atender os prescritores e a Fitofórmula Natural para atender os pacientes. E a gente também revende para as farmácias, que se você quiser também se tornar um revendedor de fitofórmula na sua cidade, também é uma oportunidade. É isso aí, gente. Valeu. Eu falei quem era a minha convidada. E Vivi, eu quero te agradecer sempre a oportunidade, né, de estar com você e você transmitir o seu conhecimento. Eu tenho uma grande identificação com você, sempre tive, hoje mais ainda, porque você tem um perfil, né, de buscar o conhecimento e ter prazer em transmitir, em ajudar, sim. Né? Você tem aquele arquétipo muito forte, né, do mago. Sim, do mago, né? Então, gente. Que você continue sempre assim, porque nós precisamos de mulheres assim, que têm esse entendimento, gente, e que movimentam a economia, né, e que nos trazem tanta informação. Obrigada, então, assim, pela você oportunidade. É uma inspiração também. Mesmo, eu falo, não estou querendo puxar saco dela, ela sabe que não, até porque eu não tenho esse perfil de puxar saco de ninguém, não faz parte da minha essência. É verdade. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sou muito justa, e eu acho que o que tem que ser falado, tem que ser falado. Que bom, e muitas vezes, Vivi, quando a gente recebe um feedback desse, isso nos dá mais motivação de continuar no nosso propósito de vida. Com certeza. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é sempre bem-vinda aqui. E com certeza, todo esse elogio, todo esse reconhecimento faz com que eu permaneça aqui do meu propósito de vida, que se tornou levar todo esse conhecimento, que acredito que virou uma missão de vida. Uma missão de vida que transforma vidas, que ajuda as pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, que episódio incrível. Se você não assistiu o outro episódio da Vivi, Caio, por favor. Ela falou de arquétipos, tá? Vai muito ajudar você. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Eu acho que é bem interessante você assistir, tá bom? Quero agradecer sempre, é uma honra ter a sua atenção, a sua audiência. Lembrando para você curtir o episódio, deixar o seu comentário, as suas dúvidas que eu passo para a Vivi. Ela responde para você, isso ajuda muito o canal a crescer. E também, ao Agora é a Hora, continuar aqui se desenvolvendo e trazendo para você profissionais tão qualificados e especiais. Compartilhe com outras pessoas, verifica lá se você é inscrito no canal, ative as notificações e lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Até o nosso próximo episódio. Tchau!